Aos 60 anos, Shania Twain conta finalmente a verdade sobre Ricky Nelson. Shania Twain nasceu Eileen Regina Edwards a 28 de agosto de 1965, na pequena cidade mineira de Windsor, Ontário, e foi criada na paisagem acidentada de Timmins. Superou uma vida de dificuldades para se tornar uma das artistas femininas mais influentes e bem-sucedidas da história da música country. A história dela não é apenas uma história de talento, é um testemunho notável de resiliência, determinação e de uma chama interior que se recusou a extinguir, por mais severos que fossem os obstáculos que lhe surgissem no caminho. Criada na pobreza, passava frequentemente fome, usava roupas em segunda mão e aprendeu desde cedo que a sobrevivência dependia da perseverança, do engenho e da capacidade de encontrar consolo na criatividade. A música tornou-se esse refúgio. Mesmo em criança, sentia uma profunda ligação intuitiva com a melodia e a narrativa, cantando em clubes e bares locais muito antes de ter idade suficiente para entrar legalmente neles, tudo para ajudar a sustentar a sua família, que passava por dificuldades. Os primeiros anos de Shania foram turbulentos, marcados pela instabilidade doméstica e pelos desafios emocionais. Mas, apesar de tudo, manteve a firme convicção de que a sua voz a levaria um dia para além das limitações do seu meio. Após a trágica perda dos seus pais num acidente de viação quando tinha apenas 21 anos, tornou-se subitamente a guardiã dos seus irmãos mais novos. Em vez de procurar o estrelato imediatamente, adiou os seus sonhos e aceitou um emprego como cantora no Deerhurst Resort, em Ontário, para dar estabilidade à sua família. Este período evidenciou não só a sua capacidade vocal, mas também a sua imensa força pessoal, a capacidade de sacrificar as suas próprias ambições para proteger as pessoas que amava. A sua grande oportunidade surgiu quando assinou com a Mercury Records no início da década de 1990, adotando o nome artístico Shania, que significa a caminho, em Ojibwe, um símbolo apropriado para o seu percurso futuro. O seu álbum de estreia, embora modesto em termos de desempenho comercial, chamou a atenção do produtor Robert John Mutt Lange, que reconheceu o seu extraordinário talento. A parceria criativa e o casamento que se seguiu deram início a uma revolução musical. Juntos, criaram o álbum inovador The Woman in Me, de 1995, que fundiu pop, rock e country num som ousado e inédito que redefiniu o gênero. Êxitos como Any Man of Mine, Whose Bed Have Your Boots Been Under e You Win My Love transformaram Shania numa força crescente em Nashville e arredores. Mas foi Come On Over, de 1997, que mudou tudo. O álbum tornou-se um fenômeno cultural, tornando-se o álbum de estúdio mais vendido por uma artista feminina em qualquer gênero e um dos álbuns mais vendidos de sempre, com singles que chegaram ao topo das tabelas, como Man, I Feel Like a Woman, You're Still the One e From This Moment On. Shania não só dominou as tabelas musicais, como também quebrou estereótipos sobre a aparência e o som da música country. Os seus videoclipes tornaram-se icônicos, o seu estilo ousado e inovador e a sua voz um símbolo de empoderamento para milhões de pessoas em todo o mundo. Ela construiu uma identidade artística baseada na confiança, independência e autenticidade. Mensagens que ressoaram nos ouvintes muito para além das fronteiras tradicionais da música country. Mesmo no auge da fama, os desafios continuaram a persegui-la. O seu casamento desmoronou-se após um escândalo profundamente doloroso e foi-lhe diagnosticada disfonia e doença de Lyme, que danificaram gravemente as suas cordas vocais e quase terminaram a sua carreira de cantora. Durante anos, ela lutou não só com as limitações físicas, mas também com o trauma emocional de perder subitamente a capacidade que definia a sua vida. No entanto, mais uma vez, o espírito de Shania revelou-se inabalável. Através da terapia vocal, determinação e muita força de vontade, ela reconstruiu lentamente a sua voz e a sua confiança. Quando regressou com o álbum Now 2017, marcou não só um regresso musical, mas também um triunfo pessoal, um lembrete de que até os talentos mais extraordinários são moldados pela adversidade.
Nos últimos anos, Shania continuou a reinventar-se com residências em Las Vegas, novas músicas, documentários e aparições públicas que celebram tanto o seu legado como a sua constante evolução enquanto artista. O seu carisma, humor e humildade tornaram-na querida por novas gerações de fãs. Continua a ser uma pioneira que expandiu os limites do country pop, uma desbravadora que correu riscos criativos quando a indústria duvidava dela e uma sobrevivente cuja história inspira qualquer pessoa que já teve de recomeçar depois de perder tudo. A vida pessoal e amorosa de Shania Twain sofreu uma reviravolta dramática no início dos anos 90, começando com um dos encontros mais importantes da sua carreira. Após o lançamento do seu álbum de estreia homônimo, embora o próprio disco ainda não demonstrasse o seu talento como compositora, o produtor Robert John Mutt Lange, já uma figura lendária no rock e no country rock pelo seu trabalho com os AC/DC, Def Leppard e Bryan Adams, ouviu a sua voz e ficou imediatamente impressionado com o seu calor, força e clareza. Lange entrou em contato após ouvir as suas canções originais, impressionado tanto com a sua capacidade vocal como com o seu potencial como compositora. O que começou como uma consulta profissional rapidamente se transformou em meses de conversas telefônicas à distância. Passaram inúmeras horas a discutir música, conceitos líricos, histórias pessoais e sonhos para o futuro. Durante estas conversas íntimas e criativamente estimulantes, formou-se um laço enraizado na química artística, mas que logo se transformou em algo profundamente pessoal. Depois de comunicarem apenas por telefone durante vários meses, Twain e Lange encontraram-se finalmente pessoalmente na Fan Fair de Nashville, em junho de 1993, um importante festival de música country que reúne artistas e fãs. O encontro confirmou o que as conversas já tinham sugerido, uma ligação imediata e admiração mútua. A relação evoluiu rapidamente, refletindo a intensidade tanto da parceria criativa como do vínculo emocional. A 28 de dezembro de 1993, casaram-se, dando início não só a um novo capítulo na vida pessoal de Twain, mas também na sua carreira. Juntos, criariam alguns dos álbuns de country pop mais vendidos de sempre, incluindo The Woman in Me e Come On Over. O seu filho, Aja, pronuncia-se Aja, nasceu a 12 de agosto de 2001. A chegada do filho trouxe alegria num período em que Twain já era uma estrela mundial e a maternidade se tornou um dos papéis mais preciosos da sua vida. Apesar do sucesso público e do casamento aparentemente sólido, nos bastidores começaram a surgir tensões. A 15 de maio de 2008, o mundo ficou chocado com o anúncio da separação de Twain e Lange. O motivo? O caso de Lange com Marie Ann Thibault, amiga íntima e assistente pessoal de Shania, devastou profundamente Twain. A traição não veio apenas do marido, mas também da pessoa em quem mais confiava no seu círculo mais próximo. Mais tarde, Twain falou abertamente sobre a dor emocional, os sentimentos de abandono e a sensação de perda que se seguiram. O divórcio foi finalizado a 9 de junho de 2010, encerrando formalmente uma das parcerias criativas e românticas mais famosas da história da música moderna. Mas da dor surgiu uma reviravolta inesperada e curativa. O ex-marido de Marie Ann, o executivo suíço da Nestlé, Frederick Thiebaud, também tinha sofrido uma traição semelhante e, na sua dor partilhada, ele e Twain encontraram conforto, compreensão e, por fim, amor. A 20 de dezembro de 2010, foi noticiado que Twain e Frederick estavam noivos. A sua relação simbolizava resiliência, um triunfo sobre uma tragédia pessoal, e os fãs admiravam Twain pela sua abertura sobre a viagem emocional que a levou a amar novamente. O casal casou-se a 1 de janeiro de 2011, numa cerimônia romântica em Rincón, Porto Rico, marcando um novo começo promissor para a cantora. Além das suas relações pessoais, Twain é também conhecida pelas suas escolhas de estilo de vida e interesses espirituais. É vegetariana convicta, decisão que atribui a razões tanto de saúde como éticas, escolhas coerentes com o seu profundo apreço pela natureza e pelos animais, moldado pelos seus primeiros anos de vida na zona rural do Canadá. É também devota de São Mateus, uma filosofia espiritual oriental centrada na meditação, na paz interior e na vida moral.
Twain reconhece frequentemente estas práticas como fundamentais para que ela mantivesse o equilíbrio no meio dos intensos altos e baixos da fama, da doença e das relações pessoais. Em 2010, movida pela compaixão e pela sua própria infância difícil, Twain fundou a Shania Kids Can, uma organização de caridade criada para apoiar crianças que enfrentam dificuldades significativas, incluindo pobreza, negligência emocional e ambientes familiares instáveis. Reconhecendo que muitas crianças necessitadas ficam à margem dos sistemas tradicionais de assistência social, Twain idealizou o programa para oferecer espaços seguros, apoio acadêmico, apoio emocional e oportunidades para o desenvolvimento da autoconfiança dos jovens vulneráveis, refletindo o seu desejo de longa data de retribuir e fazer uma diferença significativa. A sua autobiografia, From This Moment On, publicada a 27 de março de 2011, ofereceu aos leitores um olhar honesto e envolvente sobre a sua vida. Nela, Twain detalhou a sua infância traumática, a sua ascensão ao estrelato mundial, o seu casamento e divórcio doloroso, as suas lutas contra a saúde, incluindo uma batalha debilitante contra a doença de Lyme, que afetou temporariamente a sua voz, e a sua redescoberta de propósito e amor. O livro tornou-se um best-seller e ressoou profundamente com os fãs que viam Twain não apenas como uma superestrela, mas como uma sobrevivente. Aos 60 anos, Shania Twain está mais reflexiva, mais aberta e mais disposta do que nunca a falar abertamente sobre os momentos e as influências que moldaram a sua vida extraordinária. Numa entrevista recente, ela surpreendeu os fãs ao finalmente revelar toda a verdade sobre a sua admiração de longa data pelo falecido Ricky Nelson, uma admiração que silenciosamente moldou os seus instintos musicais desde a infância. Eu era apenas uma menina em Timmins, sentada de pernas cruzadas no chão da sala, a olhar fixamente para a nossa pequena televisão, recordou Twain. E de cada vez que Ricky Nelson aparecia, algo dentro de mim iluminava-se. A sua voz tinha uma suavidade aveludada e a sua presença era magnética. Eu não percebia na altura, mas ele foi um dos primeiros artistas que me fez pensar: quero fazer isto. Quero fazer com que as pessoas se sintam como ele me faz sentir. Twain explicou que Nelson não era apenas uma paixão platônica ou uma fase passageira da infância. Foi uma das suas primeiras e mais importantes inspirações musicais. Criada na pobreza, enfrentando dificuldades e ajudando a criar os irmãos após a morte dos pais num acidente de viação, agarrou-se à música como fonte de conforto e escape. Quando se é jovem e se está a passar por coisas que parecem muito difíceis, agarra-se a qualquer coisa que nos dê luz, disse ela. A música de Ricky Nelson fez isso por mim. As suas canções eram como uma mão amiga que se estendia, lembrando-me que o mundo ainda podia ser belo. Mas Twain também revelou que a sua ligação com a arte de Nelson se aprofundou à medida que amadureceu como cantora e compositora. Ela começou a apreciar a sua capacidade de misturar gêneros musicais, como o country, o rockabilly e o pop, num som que parecia natural, mas que na verdade era inovador. Ele era ousado de uma forma discreta, disse ela. Não apregoava ser pioneiro, mas era... Ele fazia com que a mistura de gêneros musicais parecesse natural, e acho que isso me influenciou mais do que alguma vez imaginei. Quando, mais tarde, misturei o country com o pop e o rock, acho que estava a canalizar um pouco do que aprendi com ele. Twain disse que, durante anos, manteve esta ligação em segredo, em parte por humildade e em parte porque a sua própria carreira arrancou muito rapidamente. Mas, ao completar 60 anos, um marco que descreveu como libertador, sentiu-se impelida a reconhecer os artistas que a ajudaram a trilhar o seu caminho. Chega-se a um ponto da vida em que a honestidade parece um presente que se dá a si própria, disse. Passei grande parte da minha vida a contar a minha história em fragmentos, e este é um fragmento que nunca partilhei de facto. Ricky Nelson merece este reconhecimento da minha parte. Admitiu mesmo que, em momentos de insegurança, incluindo os anos mais sombrios em que a doença de Lyme quase lhe roubou a voz, a música de Nelson ressurgiu na sua vida como um lembrete do porquê de ter lutado tanto para voltar a cantar. Quando pensei que talvez nunca mais cantasse, voltei ao início, às vozes que me inspiraram primeiro.
Ouvir o Ricky novamente trouxe-me conforto. Fez-me lembrar a menina que acreditava na música de todo o coração. Twain enfatizou que, embora nunca tenha conhecido Nelson, que faleceu tragicamente em 1985, o seu legado vive no seu ADN artístico. E enquanto vislumbra novas músicas, novas digressões e novos capítulos, ela carrega consigo a influência dele com gratidão. Devo-lhe mais do que alguma vez poderei expressar, admitiu. Ele ajudou a moldar a minha bússola musical muito antes de eu sequer saber que a tinha. E aos 60 anos, estou finalmente pronta para o dizer em voz alta. A verdade, como diz Twain, é simples. Ricky Nelson ajudou a acender a chama que um dia a tornaria a artista country feminina mais vendida da história. E agora, com a idade a conceder-lhe perspectiva e paz, está a dar o devido crédito a quem sempre o recebeu, mesmo que discretamente. Ao partilhar finalmente estas reflexões, Twain não só presta homenagem a um ícone da música, como revela uma parte da sua própria história que permaneceu silenciosamente guardada durante anos, provando que as influências da infância podem reverberar por toda a vida, guiando, confortando e inspirando de formas que muitas vezes só reconhecemos depois de vivermos o suficiente para olhar para trás com olhos claros e honestos.